Salve pessoas, sejam bem-vindas. Aqui é o professor Bellini e esta é a terceira videoaula do curso sobre gestão de projetos, onde falaremos sobre o gerenciamento e planejamento de custos. Vamos lá. Planejamento de custos. Uma pergunta aí para começarmos a nossa discussão. Qual a importância de planejar e gerenciar os custos de um projeto? O que você acha? Para responder essa pergunta, e dar aí algumas dicas para começarmos o nosso bate-papo aqui de hoje, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, e que vai, por consequência, acabar respondendo essa. Seria mais ou menos o equivalente a eu te perguntar qual é a importância de você planejar e gerenciar os seus custos domésticos. Por que você tem que planejar o quanto você ganha e o quanto você gasta? Para que você não tenha um arrombo no final do mês, para que você não tenha que pagar a pequena exorbitância de 480% ao ano de juros de cheque especial, para que você não tenha que chegar aos quase 500% dos juros do cartão de crédito. Então essa seria uma resposta considerável. É importante planejar custos porque isso está diretamente relacionado com as ações que nós vamos tomar e com o prejuízo que nós podemos ter. E para uma empresa, para uma instituição, isso não é diferente. Então a importância de planejar custos é porque ela precisa saber exatamente o quanto ela vai gastar, porque isso envolve o quanto ela vai cobrar do cliente e porque ela não pode ter prejuízo. Isso seria um início de discussão, mas vamos lá que tem mais coisa. Vamos falar agora sobre os princípios básicos de um orçamento. O que é um orçamento dentro desse conceito de gestão de projetos e gestão e planejamento de custos? Vamos lá, um orçamento influencia o escopo de um projeto. Vamos entender um pouco isso. O que é o escopo de um projeto? São as delimitações, até onde esse projeto vai, o que ele tem que fazer. São os limites, as fronteiras desse projeto, tudo que engloba, tudo que ele deve contemplar. Então, por que o orçamento influencia? Porque quanto mais dinheiro eu tenho, maior pode ser o escopo desse projeto, ou a lógica inversa. Quanto menor o orçamento que eu tenho, mais delimitado, mais limitado tem que ser esse projeto. Mais ou menos o que acontece na nossa vida. Nós podemos pensar em fazer um monte de coisas. O que é que diz se eu posso ou não fazer? O orçamento que eu tenho disponível. Gostaria de viajar para a Europa 3 vezes por ano, mas, no entanto, posso viajar uma vez a cada 3 anos. Às vezes acontece mais ou menos isso daí, olha lá. Então, o que é que diz aí o que eu posso e o que eu não posso? É só a vontade? Não, são os recursos que eu tenho. Então, recurso e planejamento e escopo de um projeto estão diretamente ligados. Requer constantes revisões, em alguns casos cortes. Aliás, está mais do que na moda falar em corte de orçamento, e o governo que o diga, que é corte para tudo que é lado. Mas sem entrar na questão política, o que é que tem aí o corte com o orçamento? Aquelas coisas básicas, assim, se eu começo a perceber que eu tenho mais coisas para fazer do que aquilo que o meu dinheiro vai conseguir bancar, eu tenho que realizar cortes. Ou cortes no escopo do projeto, ou cortes aí de orçamento. O fato é que eu tenho que adequar às realidades. Várias maneiras para se criar um orçamento, existem várias aí, a mais comum, a mais usada, talvez não tão mais eficiente, mas a mais utilizada é uma lista de todos os produtos, de tudo aquilo que nós vamos precisar para esse projeto. Nós vamos discutir aqui, fazer planejamento de custo é muito mais do que somar os valores dentro de uma lista. Isso é uma visão muito ingênua do processo de criação de um orçamento, de um custo, mas no entanto é um ponto de partida, é um começo aí para essa nossa discussão. Então, esses são alguns princípios básicos, norteadores, quando eu falo em orçamento, quando eu falo em gerenciamento e planejamento de custo. Agora vamos falar um pouco aí sobre o retorno sobre o investimento, ou a sigla mais comum é o ROI, Return on Investment, ou seja, aquilo que nós vamos ter de retorno sobre o investimento que é feito. Então, assim, uma discussão bastante comum. O que é um projeto caro? O que é um projeto barato? Até quanto o investidor, até quanto a empresa está disposta a investir num projeto? Um projeto de milhões é caro? Um projeto de alguns R$1.000 é barato? Tudo isso vai depender do retorno que esse projeto, que esse investimento vai trazer para a empresa. Então, às vezes, assim, aquelas discussões, vemos aí falar sobre projetos de bilhões e bilhões de dólares.
E as empresas fazem. Então isso é caro? Não, não é caro. Né? A questão é o retorno sobre o investimento. O que é esse retorno sobre o investimento? Né? Quando você vai falar com o empresário, né? Quando você vai discutir com a diretoria de uma empresa, essa é a primeira pergunta que te fazem. Né? Qual que é o período, qual que é o retorno sobre o investimento? Né? Eles não estão muito interessados se o projeto é caro ou se ele é barato, e sim qual é o retorno que isso vai dar. Basicamente, o retorno sobre o investimento são os ganhos obtidos menos o valor investido dividido pelo valor investido. Então, isso vai dar um percentual, isso vai dar um valor, uma sigla, que vai responder para a empresa, para o empresário, para o investidor, para o stakeholder, se esse projeto é financeiramente viável ou não. Se vale a pena investir o dinheiro dele aqui ou não. Ou seja, o que é que eu ganho implantando esse projeto? E às vezes eu posso gastar bilhões, desde que eu também naturalmente recupere esses bilhões e tenha lucro, tenha valor de retorno em cima disso. Exemplificando a questão do retorno sobre o investimento, né, nós temos aqui um exemplo prático, simples, né, para ilustrar o que é o retorno sobre o investimento. Nesse exemplo aqui que tomamos, a empresa teria investido R$300 e teria ganhos aí em torno de R$1.000, né, R$1.000 exatos aqui no nosso exemplo. Então, como calcular o retorno sobre o investimento? O ganho obtido, R$1.000, menos os 300, que é o valor investido, dividido por 300, que é o valor investido. Então, isso traria, nesse exemplo hipotético, um retorno sobre o investimento de 234%. Então, essa é a lógica, claro que de uma forma aqui bastante simples, né, já trazendo números prontos, nem sempre a coisa chega para a gente de uma forma tão tranquila, né, mas isso é um exemplo. Então, assim, vale a pena para a empresa investir os R$300? Vale, porque ela teria um lucro de 234%. Então, essa é a pergunta e essa é a resposta que qualquer investidor, que qualquer stakeholder, que qualquer empresa busca. Né? O que diz para ela se vale a pena ou não vale? O percentual que ela vai ter sobre o retorno de investimento. Quando nós trabalhamos com custos, né, com orçamento, é comum nós ouvirmos e falarmos, né, essa denominação estimativa de custo. E existem algumas técnicas. Uma delas é a estimativa bottom-up, que é o quê? Nada mais do que um processo de criação de uma estimativa detalhada de cada componente de trabalho. Né? Isso, obviamente, traz aí a certeza de que haverá uma variação sobre o custo. Então, quando nós ouvimos esse conceito de estimativa bottom-up, nada mais é, reforçando, uma criação de uma estimativa detalhada de cada componente de trabalho. Lembrando, se é estimativa, não é valor exato. É o valor mais próximo possível da realidade, mas é uma estimativa. A segunda estimativa que nós estamos abordando aqui é a paramétrica. O que é a estimativa paramétrica? Nada mais é do que uma técnica que utiliza a relação estatística entre dados históricos e outras variáveis. Lembra lá em algumas videoaulas passadas nós falamos lá de memória técnica de projeto. Né? Uma das coisas que nós falamos lá é que assim, a memória técnica de um projeto ela traz dados técnicos, é óbvio, desse projeto que vai servir para projetos futuros. Então, por exemplo, estimativas, né, tomando por base o desenvolvimento de software, por exemplo, linhas de código, se for uma construção, metros quadrados, mão de obra necessária. Então eu começo a estabelecer uma estimativa com base em dados históricos, ou seja, projetos anteriores que eu já tenha trabalhado, e isso vai me trazer, né, vai dar aí parâmetros para estimar projetos atuais e futuros. Então, de novo, eu estou trabalhando com estimativas, não são valores exatos, mas também não é chute. Né? Não é aquela, eu acho, né? Não existe o eu acho. Com base em cálculos matemáticos, em estatísticas, eu consigo chegar a valores muito próximos da realidade. A linha base de custos. Né? Linha base de custo nada mais é do que um orçamento dividido em fases. Né? Se nós olharmos para esse gráfico aí que ilustra essa apresentaçãozinha, nós temos aí a relação entre time, né, tempo, e linha, e uma linha base de custo, que tem aí um formato também chamado de linha S, porque é comum que, ao longo da execução de um projeto, né, o custo vai sofrer variações. Então, na fase inicial, normalmente esse custo é menor, até que ele chega a um ponto maior de custo, tende a se estabilizar, depois ele começa a decrescer novamente. Né, isso nos dá bases, essa linha base de custo dá uma projeção
por exemplo, para as questões de investimento, captação de recursos e outras informações indispensáveis à gestão do projeto como um todo. Bom, divisões e fases de projeto tem a ver um dos pontos com a linha base que nós acabamos de falar, né, e consiste aí de uma técnica que basicamente vai dividir o projeto em fases. Porque vamos pensar, eu preciso lá, vamos supor, de 1 milhão, vamos dar um exemplo hipotético aqui, R$ 1 milhão para construir um determinado projeto. Eu preciso desse valor todo disponível na primeira etapa do projeto? Possivelmente não, né, quase que 100% de certeza que não. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou dividir esse projeto em fases, e essa divisão faz com que eu possa gerenciar os meus recursos financeiros, entre outros recursos também, no caso específico nós estamos falando de recursos financeiros, então eu posso distribuir, né, a necessidade desses recursos ao longo do projeto. E isso me dá folga para negociar, para captação de recursos, empréstimos, né, ou de onde venham esses recursos, de uma forma muito mais tranquila. Né? Então, o objetivo da divisão em fases que é mais fácil identificar, né, as etapas e atribuir o volume necessário de trabalho para completar cada fase, não só de trabalho, mas também de recursos financeiros, que é o foco nosso nesse momento. Quando eu trabalho com divisões, né, em fases de projeto, é importante considerar aí a fase de integração, que é considerar o tempo ocioso, intervalos, horas de trabalho necessárias, né, o tempo de gerente de projetos para verificar as tarefas. Então, não posso me esquecer de nada, porque tudo isso impacta em custo. Tenho que considerar a carga horária total necessária para concluir cada fase do projeto. Isso tem a ver inclusive com a integração, que nós acabamos de falar. Né? Então, é importante, assim, a divisão, ela traz os prós e os contras. Ela facilita a questão de planejamento, mas, por outro lado, ela possibilita né, de repente você acabar esquecendo de coisas importantes, pelo fato de isso estar muito dividido. Né? Então, aquilo que pode ser um ponto positivo, eventualmente pode se transformar em problema. Então, cuidado. A divisão ajuda muito na questão de enxergar as coisas, né, nos seus mínimos detalhes, mas eu não posso esquecer que para conclusão desse projeto eu tenho que juntar todas essas etapas. Daí essa questão da fase de integração. Quando eu falo em custo de um projeto, eu não posso esquecer de considerar, por exemplo, serviços especializados, treinamentos, consultorias, qualquer outra atividade que tenha que ser incluída no projeto. Então, qualquer coisa que eu vá precisar, e isso normalmente acontece, afinal de contas, nós nunca temos todo o conhecimento necessário para a execução de um projeto dentro da própria equipe. Então, dependendo da área que eu vou trabalhar, vamos dar alguns exemplos aqui. Vou trabalhar com um projeto para implantação, né, de um sistema médico. Qual é o nosso conhecimento sobre a área médica? Né, possivelmente muito limitado, aquele que se resume a saber quanto tempo a gente espera para uma consulta. Isso não é suficiente para desenvolver um projeto, um software, né, nesse nosso exemplo hipotético aqui, para um hospital. Então, eu vou precisar de treinamento, de consultoria, de serviços terceirizados. Isso tem que ser considerado no meu custo. Assim como todos os equipamentos de TI, qualquer outro equipamento que venham a ser necessários. Preciso comprar computador, preciso ampliar a rede, preciso alocar servidor. Tudo isso tem que ser considerado, porque não dá para chegar somente lá no final do projeto e avisar o cliente que ele precisa desembolsar mais um valor X, Y, Z, né, para compra de equipamentos e infraestrutura, e isso não foi previsto no escopo inicial do projeto. Né? Então, tudo isso faz parte dessa fase de orçamento, concepção, gerenciamento e planejamento de um orçamento bem feito. Né? Isso é responsabilidade da equipe de gestão de projetos. Então, importantíssimo sempre se lembrar dessas etapas. Outros pontos que eventualmente podem ser esquecidos, por exemplo, custos com cópias, criação de manuais, implementação, usuário, páginas web, coisas que num primeiro momento você pode até esquecer porque parecem insignificantes, mas não são. Né? Tudo isso é importante para um cálculo, para um custo real de um projeto. Se existe uma máxima, né, que nós podemos adotar em projetos, é que projetos vão sofrer mudanças. Isso é um fato inegável. Abordaremos isso em outros capítulos aí das videoaulas. Mas, já que sabemos que isso é um ponto e isso impacta diretamente em custos, nós vamos ter que trabalhar com uma margem de segurança para essas mudanças.
Então, cabe ao gestor do projeto criar uma estimativa média para cada fase do projeto. E aí você sempre vai trabalhar com as construções de cenários. Qual é o melhor dos mundos e qual é o pior dos mundos. Quer dizer, o que pode acontecer se tudo der certo e o que pode acontecer se tudo der errado. E com base nisso, nós vamos trabalhar com essas margens de segurança. Então, é por isso que é comum a gente dizer que projeto sempre se trabalha aí com um percentual, uma margem percentual de estimativa aí em torno de 30% para mais ou para menos. É uma margem grande, e é óbvio que o ideal é trabalhar sempre com margens menores, mas essas são margens seguras, que vão garantir que nós não vamos... É melhor você estar preparado para 30% a mais ou a menos do que, de repente, sofrer uma variação de 80% ou 90%. O impacto disso pode ser muito mais desastroso. Então, isso são as questões aí de margem de segurança dentro de projetos. Quais são pontos importantes que podem me ajudar muito na construção de um orçamento? 2 pontos que nós destacamos aqui inicialmente: experiência anterior e experiência de terceiros. A experiência anterior sempre é fantástica. Quer dizer, se eu já participei de projetos semelhantes, se eu já tenho uma boa vivência profissional, é óbvio que isso vai facilitar muito, porque eu já tenho situações semelhantes, eu já tenho histórico, eu já tenho bagagem, então isso vai facilitar. Experiência de terceiros, a possibilidade de recorrer a conselheiros, gerentes de projetos, quer dizer, dentro da minha equipe, ainda que eu não saiba, e um gerente de projetos não é obrigado a saber tudo, então, assim, mesmo que eu não saiba, mas eu tenho alguém dentro da equipe a quem eu possa recorrer, que possa me ajudar nessas questões, isso são pontos que contam muito. Lembrem-se lá da nossa primeira videoaula que fala que projetos são feitos por pessoas. Então agora nós começamos a entender e essa fala começa a fazer mais sentido. A matemática, a estatística é importante, mas o conhecimento humano continua sendo indispensável. Mais 2 pontos aqui igualmente importantes, que você pode falar: professor, você está viajando, onde é que nós vamos conseguir isso na nossa atual situação econômica? Eu sei, compreendo, mas são pontos que nós abordamos dentro de gestão de projetos. Por exemplo, preços fixos. Fornecedores são capazes de manter um preço fixo por um determinado produto? Muitas vezes isso é determinado em contrato. Faz parte de um outro tópico, mas é gestão de risco. É gestão de risco tanto do fornecedor quanto do cliente. E em algumas situações o preço ele é fixado em contrato, e aí é o risco tanto para quem fornece, se esse preço sofrer variações para mais, se for para menos, um ganha, o outro perde, é um contrato aí de risco para ambas as partes. E definição de preços padrões, se, assim, departamento financeiro pode definir preços para determinadas tarefas. Existem alguns valores que são definidos pelo próprio mercado. Isso em economia tem outro nome, são os commodities. O seu próprio mercado define alguns valores. Então isso também vale aqui para a gestão de projetos. É óbvio que tudo isso vai ser flexibilizado de acordo com o escopo do projeto que você está trabalhando, mas saiba que são pontos a serem considerados. E agora vamos falar um pouco dos problemas, projetos descontrolados. O que causa descontrole, o que causa quebra em projetos? Um deles, importantíssimo, é a falta de planejamento, quando nem todos os aspectos são levados em conta. Por isso que é importantíssimo, subdivida esse projeto, tenha essa visão muito detalhista das coisas. Pense nos mínimos detalhes, em todos os custos, até mesmo naquilo que você pode achar que não é importante, que não vai impactar. Mas pense e coloque tudo isso em conta. Lembre-se sempre, o planejamento tem que ser muito detalhista. Falta de visão, falha na definição verdadeira da finalidade do projeto, do escopo do projeto, das suas delimitações, do que realmente ele deve fazer. Então, são fatores que contribuem para o descontrole, para que um projeto não funcione. Ainda nos fatores de insucesso, extensão do escopo. Detalhes e informações extras continuam sendo adicionados ao projeto o tempo todo, isso é péssimo. Então lembra lá, o projeto ele pode e vai invariavelmente sofrer alguns ajustes, algumas modificações ao longo do caminho, mas o que não pode acontecer é a cada dia você ter definições de escopo diferente. A cada dia chegam novas funcionalidades, aí não existe planejamento que funcione, não existe estimativa que funcione. Se isso acontece, é muito comum a gente jogar a culpa no outro, a culpa é do cliente que muda de ideia toda hora. Eu costumo falar que assim, existem clientes difíceis, mas também existe falta de planejamento. Se você não conseguiu fazer um bom levantamento, uma boa definição do escopo do projeto, a culpa não é só do cliente, porque nós é que temos que ter esse feeling muito maior, de quais são às vezes nós temos que perceber coisas que nem o cliente sequer percebe.
né? Porque isso vai impactar no projeto. Então a gente tem que ter todo esse conhecimento. Daí a importância de envolver conhecimentos terceirizados, consultorias, porque tudo isso nos ajuda a ter esse controle. E a falta de liderança, isso é fundamental. Um projeto sem líder é um projeto fadado ao sucesso, né? Então, por isso que uma das primeiras coisas que nós aprendemos no projeto é a definição, né, de quem vai ser o gestor desse projeto, quem é o responsável, porque a ele compete toda essa questão de controle, de liderança, importantíssimo, necessário, indispensável. E aqui, finalizando essa nossa videoaula, uma imagem, né, para que nós possamos pensar um pouquinho. Não importa quantos recursos você tem, se você não souber como usá-los, nunca será suficiente. Então, isso é uma discussão que é importante dentro desse planejamento de custos, porque acredite, o orçamento que nós vamos ter para trabalhar no projeto nunca vai ser o suficiente. Nós sempre vamos achar que falta recurso, né? Sempre vai faltar coisa. Mas aí a questão é como otimizar esses recursos, né? A imagem ilustra muito bem. Você pode ter um monte de escada, mas se você não souber como fazer, né, como utilizar esses recursos, quer dizer, bastaria aí uma mudança de visão. Bastaria colocar a escada de uma outra forma para que você pudesse transpor um obstáculo, né? Isso é o desafio do gestor de projetos, isso é o desafio de quem trabalha com projetos, né? Como otimizar e maximizar os recursos disponíveis de forma a transpor esses obstáculos e conquistar, né, e chegar aos melhores objetivos possíveis. Ou seja, cumprir o objetivo para o qual esse projeto foi feito, né? Sempre gastando o mínimo possível e otimizando recursos. Então, com o que nós temos em mãos, como é que nós podemos ser o mais eficiente possível? Então, a questão de gestão de projetos e trabalhar com projetos, ela vai muito além do que simplesmente falar que preciso de recursos, tem que ter recursos, né? É como tornar esses recursos mais eficientes. Então, fica aí essa reflexão final dentro dessa aula que nós falamos aí sobre custos. Aqui, você já sabe, né? Tem dúvidas, tem perguntas, tem aflições? Entre em contato. Né? Aqui na tela você tem todas as formas através do qual você pode entrar em contato. Importante que você acesse a nossa plataforma de ensino à distância, se cadastre. Esse curso também é totalmente gratuito, você vai encontrar outros lá da mesma forma, quer dizer, você não precisa gastar nada, né? Basta apenas que você invista um pouco do seu tempo aí para fazer as atividades, fazer um cadastro prévio, desenvolver atividades. Dentro da plataforma você encontra materiais adicionais, pode conversar com outros alunos, pode tirar dúvidas com o professor, com o tutor, né? Pode participar de fóruns de discussão, construção colaborativa de conhecimento. Então é uma plataforma muito legal, muito intuitiva, e eu conto lá com a sua inscrição. Então aproveita, essa é uma das formas. Tem aí o meu e-mail, tem o Skype, adiciona, tira todas as suas dúvidas. Agradeço pela sua presença em mais essa videoaula e conto com você na nossa próxima. Até mais!